novo jardim. Lembra que a semana passada eu falei que nós estamos voltando ao propósito original. E um propósito original ampliado, aperfeiçoado, melhorado. Porque lá, a própria palavra Éden significa prazer. O ambiente que foi criado no Éden para o casal, e eu já falei aqui e vou tentar repetir mais uma vez, o ambiente era totalmente de relacionamento harmonioso. Harmonia entre humanos, e os irmãos vão ouvir sempre isso, relação entre humanos, Adão e Eva, homem e mulher, e relação humanos com os seus criadores. Tudo ali era prazeroso. Adão e Eva convivendo um com o outro era prazer total. Eles dois convivendo com seu Senhor era prazer total, porque aquele lugar é um lugar de prazer. Mas não foi suficiente para o casal. E eles desobedeceram. Qual é a palavra que nós vamos encontrar para o novo jardim, a nova Jerusalém, a nova cidade? Não existe. Uma palavra para ser traduzida que vai se aproximar ao que é prazeroso, o que é grandioso, o que é maravilhoso. Isso significa que quando o Senhor foi preparar um novo ambiente, um novo lugar, uma nova relação, um novo estado eterno de vida, o lugar será tão maravilhoso que as palavras não podem descrever exatamente como será. Então vamos pegar todos os adjetivos que a gente acha que poderia ser sinônimos de prazer, de maravilha, de gozo, de alegria, e vamos resumir e vamos colocar eles todos em um pacote e pensar assim: lá para onde nós vamos vai ser muito mais do que isso. Lembra que eu falei a semana passada que João, ele não fala exatamente o que ele vê. Ele diz que parece, eu vi como, porque ele não poderia ver exatamente, porque a grandeza, a formosura, a maravilha, o prazer era muito maior do que a capacidade cognitiva, racional, intelectual que ele pudesse transcrever. Então ele diz que parece como? Parece como? Como, por exemplo, ele começa dizendo que ele viu um rio como um cristal. Como é que é isso? Um rio como cristal? Quem tem mais idade sabe que normalmente uma casa tinha algum cristal em casa. Ninguém usava, mas tinha. Estava lá naquela cômoda, né? Estava naquela cômoda. Nossos pais, nossos avós tinham uma taça de cristal na cristaleira. Olha que eu não sou velho, tá vendo? Tem gente aí que está na minha frente. Eu lembrava do que era, mas eu estava forçando alguém falar. E vi também que na hora que estávamos cantando a música aqui, que o pastor Oswaldino estava cantando, um pessoal lá de cá também estava cantando. Então não é só a irmã Gleides que é velho, não. Eu observei o pessoal só cantando, eu digo, Aqui mesmo não está tio Alex, porque se tio Alex tivesse, tio Alex cantava também. Tio Alex é do tempo do Ronca. E nos alega a Patrícia e Samuel está aqui com a gente, né? E Silas estava me falando que para vir, ele se arrumou todo. E o que foi que aconteceu, Silas? Mateus fez xixi na calça. Tudo acontece para a gente não vir para cá de oração. Aí o que é que o sentimento diz? Não vou não. Não vem. Vamos lá. Eu estou falando um bocado de besteira, né? É isso mesmo. E mostrou-me um rio puro. Vamos ler comigo? E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando-se fruto do mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro,
e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o alumia, e reinarão para todo sempre. Já pôde imaginar isso? Já pôde imaginar a grandeza desse texto? As coisas que aqui foram reveladas para mim e para você, porque graças a Deus foram registradas, e também João recebe de Deus a palavra dizendo: escreve. E graças a Deus que escreveu para que a gente pudesse ter conhecimento hoje do que já está preparado para a gente. Já está preparado para a gente. Eu acho interessante que uma das mais famosas músicas, e que vocês conhecem perfeitamente, né, é de John Lennon, que é um dos grandes músicos daquele grupo conhecido, né, os Beatles. Ele tem uma música chamada Imagine. E essa música ele vai descrever que é uma música que sempre quando tem conflito mundial, aí a mídia coloca logo essa música, né? Eu não vou cantar aqui porque eu não sei inglês, mas os irmãos sabem, né? Mais ou menos a estrofe, né? E ali ele diz que quem pudera, né, um mundo, uma sociedade sem conflitos, né, sem dificuldades, sem dor. Eu imagino, inclusive, ele falando na música, né, fazendo aí a transliteração para o português, eu imagino um lugar como esse. Eu imagino um lugar onde todo mundo possa viver sem fome, sem ganância, sem dificuldade, mas todos em uma grande irmandade. Todos, né, toda a população, todas as pessoas, que eu acho que é do people, né, alguma coisa desse tipo, todo mundo vivendo de forma harmoniosa. E isso vira uma música, vamos dizer assim, uma música mais famosa para todos os conflitos, principalmente no período da bomba atômica, que se cantava muito essa música. Mas John Lennon só teve uma imaginação. Só que o que ele descreve dessa música é que ele queria isso aqui na Terra. E isso é impossível. Então a imaginação de John Lennon passa a ser uma utopia. Ou seja, uma fantasia que não pode ser concretizada. Mas isso que nós estamos lendo não é uma imaginação. Isso daquilo que nós lemos não é uma possibilidade. Isso que nós estamos lendo não é uma religião, nem sequer é um mito ou um misticismo. Isso aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nunca deixa de ser realizada. E vai ser realizada. Nós precisamos lembrar que quando João está escrevendo para a igreja da Ásia, aqueles irmãos estavam em um contexto de perseguição, de morte, de sofrimento. Então essa palavra chega com esperança, dizendo para aqueles irmãos: olhe, essas lutas todas que vocês estão passando, inclusive ele estava também passando, o apóstolo João, né? E a gente vai encontrar isso perfeitamente, logo quando ele escreve no primeiro capítulo, lá no versículo 9 de Apocalipse, ele vai dizer que ele estava preso, ele estava lá em Pátimo, e por causa da palavra do Senhor e do testemunho ele estava preso, ele estava passando por isso, e a igreja estava passando por essa perseguição, a igreja estava vivendo um dos piores momentos do Império Romano, e aqui especificamente sobre o reinado de Domiciliano, a igreja estava em crise. Aí chega para o apóstolo e chega para a igreja a palavra de esperança. Chega para a gente também essa palavra de esperança. E o objetivo de Apocalipse dentre outros, além de estimular, de fortalecer, de animar, é para mostrar para a igreja de que vale a pena se manter fiel ao Senhor, que vale a pena a gente passar por todas as adversidades crendo, tendo esperança de que isso vai passar. Apocalipse nos chama a atenção para o objetivo de que, de fato, nós precisamos ser vencedores. É por isso que vem sempre uma palavra de esperança para os vencedores. Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse vai falar para cada igreja e no final vai dizer ao vencedor. Porque com Cristo nós precisamos ser vencedores, vencer. A perspectiva bíblica
para alguns ramos da teologia é que a Nova Jerusalém não seja especificamente um lugar, mas que Jerusalém, a Nova Jerusalém, representa a própria igreja. Para outros acham que é um lugar literal. E para outros ainda acham que além de ser um lugar, é a própria igreja. Porque agora essa igreja vai estar em profunda relação com o Senhor. Nós falamos a semana passada, na mensagem passada, sobre alguns detalhes sobre essa nova cidade. E agora nós vamos entrar mais em detalhes ainda. O capítulo 22 diríamos assim, um fechamento de tudo que o evangelista João vai descrever desse lugar, ou dessa relação, ou dessa comunidade. Nós podemos pensar nos três aspectos. Podemos pensar em um lugar, Nova Jerusalém como um lugar que tem dimensões, que tem características, que tem praça, que tem rua, que tem árvore lá. Mas também nós podemos pensar em uma comunidade dos santos, em que o foco desses detalhes de rua, de local, de árvore, para falar e descrever a relação que há entre essa comunidade e o próprio Deus. O capítulo 22, o evangelista João vai trazer os detalhes. Lembrando que o capítulo 21 de Apocalipse, ele já descreve que lá já não tem mais morte, o inferno já foi lançado sobre o lago de enxofre, a besta, Satanás, o falso profeta, todo mundo já se extinguiu. Aqui agora não está nem pensando mais em julgamento, agora já está falando de uma comunidade de vencedores que vai viver em um lugar, ou será uma comunidade de vida. O foco do capítulo 22 de João é falar da vida eterna. Tudo é vida. Eu chego a me arrepio quando eu começo a falar sobre isso. Porque em Cristo, vivendo em Cristo, a nossa vida se resume em uma vida plena. Que essa que nós estamos vivendo não é plena. Ele vai falar de árvore da vida. Ele vai falar de rio de vida. E ele vai se resumir a esse lugar, a esse jardim, a esse casamento, como tudo, como essência da vida. Profeticamente, Davi anunciou esse tempo, falando sobre essa relação, esse lugar de vida. E o próprio capítulo 23 do Salmo vai dizer que nós somos levados a esse lugar de descanso, de água de descanso, lá no versículo 2. O bom pastor leva as ovelhas para junto a águas de descanso. Salmo 23, o versículo 2. E esse lugar de descanso, esse rio de descanso, é apenas uma conexão que Davi já está fazendo com o capítulo 22. E nós vamos encontrar Isaías, nós vamos encontrar Jeremias, nós vamos encontrar Zacarias e tantos outros profetas falando sobre esse rio de vida, do qual a gente já começa a ver no capítulo 22. Então a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos nesse contexto é que esse lugar profético, esse ambiente, essa comunidade será uma restauração bendita e total. E mostrou um rio puro, uma linguagem mais de hoje, um rio puro de água da vida, claro como um cristal. Mas o mais interessante é que o evangelista João, ele começa a descrever esse rio, mas ele relaciona o estado do rio à fonte. Quando ele diz, e mostrou o rio puro, lá no versículo 1, da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus. É claro como cristal, porque sai de Deus. Entendeu por que você é uma pessoa maravilhosa? E você entendeu por que você é uma pessoa super importante? Você entendeu porque Deus gerou você e o que Ele gera sempre produz efeitos maravilhosos? Por isso que eu sou uma preciosidade. Porque eu fui gerado de novo
pelo Espírito Santo de Deus. E o que sai de Deus, o que sai do Espírito Santo de Deus, sempre será cristal, maravilha, alegria, bênção, porque Ele é a fonte. E aí vem uma das clássicas representações da cristologia. O texto diz que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, é um e outro. Ou podemos ampliar dizendo, sai tudo de um mesmo tronco. Porque eles dois são um. Sai do Pai e sai do Filho. Se nós queremos falar da divindade de Jesus, aí está um dos aspectos da cristologia em que a gente pode reafirmar que Cristo é Deus, porque Ele é o mesmo que o Pai. O rio que sai do Pai é o mesmo rio que sai dele, e ele já havia dito isso também, registrado por João, dizendo que do seu interior sairia águas, fluidez de rios de vida, falando dele. E ao mesmo tempo falando também do Espírito Santo, porque também o Espírito Santo é água purificadora, que João vai falar no capítulo 3 da sua primeira carta, dizendo que os três é que dão testemunhos: a água, a palavra e o Espírito. O Espírito também é a água, e é símbolo da mesma unidade. É um rio de vida, não é porque o rio produz essa vida, porque o rio procede de Deus. Esse lugar que está sendo reservado para nós é um lugar extremamente, detalhadamente produzido para que nós estejamos. Quando fala de rio, e aí vem falando primeiro que o Senhor mostrou para ele esse rio, e rio de água cristalinas, que vai descrever essa simbologia como algo santo, totalmente puro. Também chama atenção para a gente que esse lugar em que nós estamos nos reservando em Cristo, porque Ele já preparou para a gente, vai ser um lugar onde só estarão lá os que têm sede. É por isso que eu sou apaixonadíssimo por Jesus. E quanto mais eu bebo dele, mais eu quero beber. E não fique pensando que isso vai ficar apenas aqui, porque aqui nós temos buscado conhecimento de Jesus, mas lá nós vamos ter sede de viver com Jesus. Sede, e cada dia mais, irmãos, vai ser o tempo todo com Ele. Pode dizer mesmo para si mesmo: olha, lá não é lugar de rede não, viu? Paradão, não. Nós vamos ter sede de Jesus. Ah, porque lá eu vou perguntar isso. Não vai perguntar nada, irmãos. Essas coisas velhas já passaram. Tudo fez novo. E o texto já fala no capítulo 21 que as coisas já passaram. Lá a gente vai ter sede de desfrutar de Jesus. E aí eu quero dar um segredo para você, dizendo o seguinte: que essa fonte nunca se acaba. Você vai buscar, você vai buscar, vai buscar, vai buscar, e sempre a sua alma vai querer mais. E uma dica clássica da teologia bíblica, e hoje eu estou bem teólogo, é que nós nascemos e fomos criados com sede de Deus. É por isso que em qualquer cultura, em qualquer geração, em qualquer tempo, o ser humano tem um vazio lá dentro de si e busca um divino. As portas são várias, e são erradas muitas, mas o humano, ele tem necessidade de se relacionar com o divino. E quando fala de sede, o Senhor Jeová está nos lembrando que nós fomos feitos com esse DNA, e que lá esse DNA vai ser restaurado. Por quê? Porque nós não vamos buscar outras portas, nós vamos buscar a fonte. Vai ser um novo lugar. Você já observou que esse lugar tem praça? Diz, não é? O que é que diz lá? O versículo 2: no meio da praça. No meio da praça, de uma e de outra margem do rio. Ou seja, parece que tem alguma coisa de um lado, outra coisa do outro, e o rio no meio. É uma praça
que dá a perspectiva de que quem vai para a praça vai para ter relacionamentos, vai para bater papo, vai para conversar, vai para ter contato com as pessoas. E no meio da praça há uma árvore, que é chamada árvore da vida. Vamos agora lembrar para o capítulo 2, vamos lembrar agora do capítulo 3 de Gênesis e fazer uma conexão. Eu acho que eu fiz um quadro aqui. Esse negócio de quadro é complicado, né? Mas vamos lá. O lado direito, meu lado direito, para os irmãos participarem comigo, vai falar do Éden. E do lado esquerdo vai falar do jardim celestial. Então, quando o lado direito, do meu lado direito, que é o lado de Esther, falar sobre o jardim, o lado esquerdo, que é da irmã Gleides, vai falar um jardim, ok? Para ficar bonito. 1, 2, 3. Um jardim, Bom, tá feio, tá muito feio. É para falar a frase toda, porque isso faz sentido. Observe o que é que você vai ler. Vamos de novo. Observe que aqui está falando de Gênesis 2 e aqui está falando de Apocalipse 22. O Éden, Gênesis 2, jardim celestial, Apocalipse 22. É o mesmo jardim? Sim, mas tem algumas diferenças. Primeiro que esse jardim, essa árvore que está lá, não era para comer, mas esse outro jardim é para comer. Lógico que nós estamos falando de símbolos, irmãos, de simbologia. Não é que vai ter uma árvore para a gente comer, literalmente é maçã, é pera, não sei o quê, que o pessoal sempre relaciona a árvore e a pera, a maçã, não é? Não, está falando de possibilidades. O que era impeditivo no jardim por conta da queda, que logo foi destituído o homem para não comer da árvore, lá nós vamos ter a possibilidade de comer de Deus, porque a árvore da vida é o próprio Deus. E um rio que lá em Gênesis ele vai fluindo de vários lugares, ele vai tomando várias proporções, mas há uma nascente. Inclusive há toda uma pesquisa antropológica para tentar identificar, porque encontra o Nilo, encontra os outros, mas não encontra esse rio que desemboca nos outros. Lá tem 4 consequências dessa afluente desse rio, mas esse daqui é o rio que sai de Deus. Isso para falar que de fato nós vamos viver em um lugar onde a essência da vida, a fonte, será o próprio Deus. Eu acho que eu fiz um outro gráfico. Pronto. O que é que nós estamos vendo aqui? O jardim do prazer, que é a palavra do hebraico do Éden. Agora nós vamos encontrar a diferenciação, não é? Gênesis 2, o início da comunhão com Deus, e Gênesis 3, nós vamos ver a queda. E aí nós vamos encontrar diferente de Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Se lá em Gênesis o início da comunhão, cá em Apocalipse 21 vai ser o fim dessa queda. Ou seja, aqui no capítulo 21 vai ser destituído completamente o que se perdeu em Gênesis 3, que é a queda. O capítulo 21, João vai dizer, olha, tudo caiu. Lá no início, em Gênesis 2, a comunhão estava perfeita. Gênesis 3, o homem caiu. Nós estamos vivendo sob pecado, mas a Apocalipse 21, isso vai acabar. Começa um novo tempo, que vai culminar em Apocalipse 22, que é reiniciado tudo, a comunhão plena. E aí o que é melhor para fazer essa conexão do que nos jogar para Gênesis, que vai nos lembrar do jardim. Que se você olhar bem, Gênesis capítulo 2 vai falar que o casal estava convivendo no jardim, mas não se resumia ao lugar, ao jardim. O jardim foi o lugar preparado para que eles morassem. Ainda há uma limitação de espaço, ainda há uma limitação de um ambiente.
Apocalipse 22 não terá mais isso. Não teremos mais limites para conviver entre irmãos e irmãs e conviver com Deus. Eu acho que eu fiz outro gráfico. Pronto. Aí eu quero dar um parênteses para dizer que essa segunda Eva é uma nomenclatura que eu criei, viu, irmãos? Não existe na Bíblia. É uma nomenclatura para a gente ter um entendimento melhor. Eva, de Gênesis, ela foi expulsa junto com Adão lá do jardim, né? Então Gênesis tem a criação, tem o jardim e depois a queda. E aí a terra ela passa a ser amaldiçoada e tudo a partir daí passou a ser uma maldição. A esposa do primeiro Adão, ela pecou e vem sofrendo essas dores, esse sofrimento, essas angústias nessa caminhada. Eva de Adão. Aqui eu já começo a falar agora da segunda Eva, a esposa, a igreja, falando do primeiro Adão, que Paulo vai falar em Coríntios que o primeiro Adão, ele foi aquele que morreu, mas o segundo Adão é aquele que vivifica. Se há um segundo Adão, também há uma segunda Eva. Não está na Bíblia, volto a repetir, está na Bíblia esposa. Mas para facilitar, eu estou chamando essa esposa de segunda Eva. Mas ela tem o quê? No capítulo 22 diz que essa Eva é a esposa que é a igreja, do segundo Adão. E nós vamos desfrutar das bênçãos de um casamento com o primeiro Adão, com o segundo Adão, que é Jesus. E esse casamento não haverá falhas. Apocalipse, há agora uma recriação, um novo jardim, uma nova vida, uma nova árvore da vida. E a esposa, agora do segundo Adão, ela vai ser santa, casada e feliz eternamente. A primeira esposa foi casada, amaldiçoada, maldita e passou sofrimento. A segunda, que é a igreja, ela será santa, feliz eternamente. E graças a Deus que eu faço parte dessa segunda Eva. Deu para entender aí? Mas o que é que a gente vai concluir nesse processo aqui, nesse primeiro aspecto, dessa relação bendita? É que a presença do Cordeiro no jardim faz toda a diferença entre o Éden e o novo jardim. Lá havia uma visita, cá há uma permanência. Deu para entender? Lá a Bíblia diz que na virada do dia o Senhor falava com Adão e Eva. Cá, em Apocalipse 22, vai dizer no versículo 3. Vamos lá ler juntos? Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Lá estará o Cordeiro. E essa palavra estará, está no estado permanente. Ou seja, lá ele sempre estará conosco. O que era uma visita, agora é permanente. E no lugar em que nós estaremos com o Senhor, que vai ser permanente, como será descrito os adjetivos desse lugar? Como será? O que é que você pode dizer que seja aquele lugar? Vamos pegar as mais profundas palavras adjetivas, qualitativas, para falar desse ambiente. Alguns irmãos sugerem aí? Maravilhoso, pleno, perfeito, incomparável. Sei que os irmãos podem falar maior. Sei que os irmãos conhecem de português. Glorioso. Quê? Magnífico. Imagine. E aí nós vamos crescer o repertório de tantos adjetivos para dizer que tudo isso será o lugar onde estaremos, não porque nós somos assim, mas porque Ele, Jesus, nos tornará igual a Ele. A gente precisa entender isso, para a gente não entrar no mérito,
e achar, não, eu estou indo para lá porque eu sou um cara gente boa. Eu estou indo para lá e vou viver nesse lugar porque eu mereço. Não. Tudo é por causa do Cordeiro. Eu questionei João, por que você não fala Jesus? Por que você não fala Senhor, mas você tem que se reportar ao Cordeiro, para me lembrar e te lembrar que nós só iremos para lá porque Ele foi sacrifício por nós. Lembre disso. Ele foi sacrifício por nós, o Cordeiro de Deus. Ele foi sacrifício por nós. Para que nós estivéssemos lá, Ele morreu pelos meus pecados. Nada está à toa nas Escrituras. Entenderam, irmãos, porque a gente não pode pregar 10 minutos? Eu acho que 20 já passou, não já, Ival? 40. Eu só estou no tópico 1. Porque a gente vai visitando, vai entendendo. Então, 2 jardins com 2 perspectivas diferentes. Eu acho que eu vou ficar só apenas no segundo tópico. Será uma intimidade consumada. O versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. O primeiro aspecto que a gente vai olhar nessa relação de intimidade é o estado que nós estaremos lá. Lembramos nós que o apóstolo Pedro vai chamar cada um de nós de nação santa, vai dizer que nós somos sacerdócios reais, vai falar da nossa condição na glória, na perspectiva da militância na terra. Ele já chama atenção para a gente do estado que nós estamos em Cristo, na vivência aqui na terra. E quando o texto vai se referir a trono, e o apóstolo vai falar de trono, ele está falando de reino. Reino. E ele vai dizer que o trono de Deus e do Cordeiro significa que tem um rei. Esse reino tem um rei. E o diferencial desse reino, são 2 aspectos que o texto nos chama a atenção. O primeiro é que esse reino é de Deus e do Cordeiro. Significa que eles já estão na posição de reinado, que Jesus já reina. É por isso que ele é rei dos reis. Isso vai chamar a atenção para a realidade que esse reino não é considerado na perspectiva do paralelo com o reino do Império Romano, em que os reis são perecíveis, são mortais, são periódicos. Ele vai falar de um rei que vive eternamente. Ele vai falar de um reino que não se acaba, que não é transitório. Ele vai falar de um reino que não será e não é abalado por nada. E vocês sabem que o maior conflito que houve na história da eternidade não abalou o reino de Deus, que foi a rebelião de Satanás. Não mexeu em nada, não tirou o estado de nada, não alterou em nada em relação à divindade e à poderosa influência de Deus, porque Ele é intocável. E nós estamos falando de um principado de alta capacidade de criação, de recriação e de destruição, mas quando ele se rebelou nos céus, não abalou em nada o trono de Deus, e nada abala, porque é o trono do Rei dos Reis. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é que eu sou príncipe lá. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença que eu sou príncipe lá. Lembrando mais uma vez que eu não fazia parte da genética dessa hereditariedade. E nós estamos lembrando uma passagem agora do reinado da Inglaterra recentemente, automaticamente vai passar por herdeiro imediato. Lembre que você não era herdeiro de nada, que você não tinha direito a nada, você foi adotado. E a gente sabe que as leis do céu estão em conexão, eu falo até melhor, as leis da terra estão em conexão com as leis do céu. Todo adotado é um filho legítimo. Quando você adota um filho, e o seu filho natural,
Os dois têm o mesmo direito. Nós fomos adotados. Jesus veio para os seus, para aqueles que tinham promessa de Deus, que eram considerados como filhos de Abraão, que eram considerados como filhos do Deus vivo, mas esses não aceitaram. Diz lá em João capítulo 1, versículo 14, mas tanto quantos receberam, ele constituiu como filhos de Deus. Nós passamos a ser adotados, e Paulo vai falar em Romanos, vai falar em Coríntios, que agora nós somos filhos adotivos, mas adotivos com direitos iguais ao nosso irmão mais velho, que é Jesus, que é o Rei dos Reis. Por isso que nós somos príncipes e princesas. Mas não é essa teologia que está aí de igreja com culto de princesa não, viu? Isso aí tem mais a ver com coaching, com positivismo. Mas aqui eu estou falando de um reinado espiritual. O que Pedro vai dizer para a gente, que a gente já começa a exercer esse direito aqui. Por isso que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, porque Adão e Eva passou o direito de reinar, e nós já pregamos isso aqui, para Satanás. Ele passou a ser o rei dessa terra. O que foi dado a Adão para administrar, para cultivar, para tomar frente de tudo, para ser o príncipe da criação, ele por direito passou para Satanás. Satanás impera, ele destrói, mas vem Jesus e desfaz, e toma da mão de Satanás, e diz: agora quem reina sou eu reino na terra e reino no céu. Enquanto meus filhos estiverem na terra, eles reinarão. Por isso que a gente reina aqui. Por isso que toda obra do diabo, todo projeto de Satanás contra a minha vida, contra a sua vida não pode, porque em nome do Senhor Jesus, nós esmagamos a cabeça dele. O apóstolo Paulo vai falar no capítulo 2 que ele está debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque eu já sou príncipe. Não tomei a minha herança ainda, mas eu já sou. E se eu sou príncipe aqui, eu tomo de volta o que é por direito meu, constituído com meu irmão Jesus. A Bíblia diz no Salmo 24 que toda a terra, toda a plenitude, tudo que nela há, pertence a Jesus, o Criador, o Senhor sobre todas as coisas. E quando Ele me reconstituiu como filho, que agora eu sou filho do Deus Altíssimo, Rei dos Reis, eu tomo de volta de Satanás. E digo contra a minha família, contra meus bens, contra a minha vida, não há maldição, porque eu já tirei essa influência, esse poder sobre a minha vida, Satanás, porque eu sou em Cristo Jesus vencedor. Eu acredito nessa palavra. E aí a gente passa por uma luta, passa por outra, mas a gente toma a consciência de: Satanás, por que está quebrando tudo na minha casa? Te repreendo. Espírito destruidor, eu repreendo você. Por que isso está acontecendo com meu filho? Essas doenças desesperadas, esses procedimentos. Satanás, meu filho está sob o meu controle, em nome de Jesus. E a gente toma de volta. Porque em vez ou outra a gente tem um flashzinho assim, ele assume, né? Ele assume. Mas quando a gente volta a ter consciência, a gente retoma. Porque na minha vida, na sua vida, Satanás não tem direito a mais nada. Mas eu quero te lembrar também que esse direito que foi me dado em Cristo Jesus me lembra de que também nada disso é meu. Tudo é do Rei. Eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro. Tudo é de Deus. O trono do Cordeiro e o trono de Deus. Agora, o que era distante passou a ser agora íntimo. Essa relação agora tem um trono, tem um domínio, tem um governo que está em relacionamento comigo. João está lembrando que lá em Gênesis havia uma visita, o rei visitava os seus filhos e filhas. Agora o rei vive comigo. É uma relação. Príncipe, filho, não tem limitações na casa do pai. Nossos filhos casam, mas entra, bota a mão na geladeira, entra no quarto da gente, faz, acontece. Filho. Visitante não. Visitante fica na sala. Mas filho entra. Filho come. Filho até leva para casa. É filho.
Filho não tem limitações. Você não terá limitações com o Pai. Ele criou esse ambiente de convívio com Ele. Vamos desfrutar. Eu não sei como vai ser isso, irmãos. Não sei, nem quero pensar, porque a minha cabeça fica doida. Mas vai ser um lugar que não vai ter limites. Não vai ser mais visita do Senhor, não, vai ser permanente. Eu não sei como é que vai ser isso. Eu tento viajar aí, mas não consigo. Pense como a gente vive em família, ali aquela janta de família. Não é gostoso? Tá ali, todo mundo em paz. Isso é nada para conviver com o Rei dos Reis, Criador de todas as coisas, céu, mar, rios. Ele fez tudo. Eu vou estar direto. Se eu quiser pegar na cabeça, se eu quiser, liberdade total. Liberdade de filho. Porque Jesus me deu. Eu preciso lembrar disso. Para mim e para vocês. E para tantos que vão ouvir. Jesus me deu esse direito. Eu nunca teria sem Jesus. E aí tem um aspecto muito interessante que eu fui pesquisar, fui analisar, para pensar na possibilidade no versículo 3, dizendo lá na última parte, e os seus servos servirão. Mas lá nós vamos ser filhos ou servos? Olha que eu estou perguntando a João, e o Espírito Santo vai nos lembrar que essa palavra servos, que é a mesma palavra para a palavra doulos, que é escravo, que é serviçal, tem uma conotação diferente nesse aspecto do capítulo 22. Ele não vai falar de serviço de trabalho para o Senhor, mas ele vai falar de serviço na perspectiva de rendição, na perspectiva de entrega. É um tipo de serviço em que você vai completamente se ofertar, e nós chamamos isso na teologia de hoje de quê? Quando você oferta alguma coisa para o Senhor? Dá. Sim, quando a gente dá alguma coisa para o Senhor, quando a gente oferta nossas vidas para o Senhor, o que a gente está fazendo para Ele? Uma adoração. Lá vai ser um serviço, não de servir, mas vai ser uma rendição de adorar. E é interessante que João usa a expressão de adoração aqui como uma expressão de adoração por amor. Não é aquela coisa que eu tenho que mostrar, é aquela coisa que eu tenho que ser visto, aquela coisa que eu preciso fazer para o Senhor. Não, eu vou fazer porque só é gerado por amor. Só gerado por amor. E Jesus vem batendo nessa tecla o tempo todo. Jesus vem falando que a nossa relação com Ele tem que ser de amor. Ele vem falando que tudo que a gente faz para Ele deve ser por amor. Tudo que a gente entrega para Ele tem que ser por amor, porque lá é essa relação que Ele começa a fazer a conexão na terra. Ele, é como se Ele estivesse dizendo, olha, o jeito que vai ser lá, começa a trabalhar aqui. Começa a fazer a partir de agora, mesmo imperfeito, mesmo vocês errando, mas começa a colocar, a interiorizar como é que vai ser lá, fazendo práticas aqui. Por isso, irmãos, que tudo que a gente faz para o Senhor, toda a forma que a gente dedica para Ele, e a expressão adoração tem a ver com culto, com entrega. Tudo que a gente faz, se não for puramente por amor, se não for realmente com convicção daquilo que a gente tem pelo Senhor, não faça, porque não vai ser recebido, porque lá o perfil que Ele vai querer e requerer de cada um de nós será esse. Conviveremos no trono de Deus com o Cordeiro e em rendição, em amor, adoraremos a Ele. Que serviço, hein? Que maravilhoso. Lógico que João vai trazer a memória, quando ele fala no versículo 3, e aí salta aos olhos uma série de coisas. No versículo 3, ele vai nos lembrar do sacerdócio. O sacerdócio do Antigo Testamento, que lá tinha a presença do Senhor permanente, através da arca. Ele vai falar de como as pessoas serviam, embora que lá ainda no Antigo Testamento era um grupo específico separado para aquilo, porque não havia condição de todo mundo servir ao Senhor com essa perspectiva. Então, pelo menos, vamos tentar santificar um grupo, e esse grupo falhou. E Jeremias vai falar isso, que os sacerdotes foram os primeiros a levar Israel ao pecado. Mas aqui ele fala de um sacerdócio onde todos os crentes, todos os salvos, todos nós teremos condições de servir ao Senhor com adoração, com culto, porque Ele já nos lavou e nos tornou igual a Ele.
Quem entrava no Antigo Testamento para ofertar ao Senhor era apenas uma classe específica. Mas lá na glória, todos nós. Aí vai um parêntese para aquilo que eu falei, que Jesus começa a dizer, olha, começa a exercitar aqui, começa a trabalhar isso aqui. Aí Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio em Cristo, ou seja, hoje você e eu, todos nós podemos servir ao Senhor sem classe, não é porque é pastor, porque é diácono, não, todos nós podemos servir porque somos sacerdotes. E servimos de que forma? Por amor, entregando a Ele um culto, que não é simplesmente louvor, que não é simplesmente uma reunião, é a nossa vida. Todos nós vamos servir. Mas Pedro chama a atenção o que Jesus diz: começa a servir agora. Eu acho que a reflexão que a gente já começa a deixar, para trazer algumas aplicações para a gente, é que a gente precisa exercer esse sacerdócio agora, hoje. No reino de Deus, no serviço da obra de Deus, que é feito por amor, por dedicação, por entrega, todos nós que fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus, somos sacerdotes importantes, úteis para servir. E o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Eu deixo essa reflexão. E aí eu quero finalizar, não vou partir para o tópico 3, para a gente não se prolongar. Eu quero finalizar ainda no versículo 3, dizendo que neste lugar, porque uma coisa que o Senhor deixa claro, eu gosto do meu Deus por isso, Ele deixa claro o que Ele não gosta. Ele deixa claro o que Ele não gosta. Ele deixa claro o que Ele não tem. Ah, será que Deus não tem alguma coisa? Não. Deus não tem maldição. Deus não tem mal. Embora que a filosofia tente trazer tantas perspectivas de compreensão em relação ao mal, ao nascimento do mal, vai de encontro aos valores bíblicos. Lá não haverá maldição. O que Gênesis passou a ser uma maldição que disseminou até os nossos dias, em Apocalipse não haverá maldição. Não sou eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo é a palavra do Senhor. Por quê? Porque não haverá maldição, porque na relação desse casamento da segunda Eva, a igreja, com Jesus, não pode existir nada que atrapalhe, que interrompa e que macule. E a maldição não é uma coisa boa. E uma coisa nós temos por certo, que a palavra aqui é nunca. Não é uma possibilidade de surgir alguma coisa. Isso significa que o Senhor fecha o tempo da história, dizendo que não haverá mais nenhuma possibilidade de existir desobediência, pecado e erro. Nunca haverá mais maldição. Com Cristo na glória, no relacionamento com Ele só haverá verdade, obediência e amor. Nunca haverá qualquer maldição. É um casamento consumado, noiva e noivo cara a cara no altar. A gente ainda quando casa vê ainda alguma rugazinha, alguma coisa, né? Por mais que seja um dia dia da noiva, maquiagem. Por que tem maquiagem? Para maquiar alguma falha. Mas lá não, é cara a cara. Não vai ter maquiagem, vai estar batom. Não leve literalmente o que eu estou falando, irmão. Eu estou falando de forma simbólica. Para depois, o pastor disse que não é para ninguém usar batom, não. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Enquanto estiver nessa terra, todo tipo de beleza a gente tem que usar. Plástica, natura, o que for, seja o que for, para a gente se tornar agradáveis para nós mesmos. Não para o outro, para a gente se sentir bem. E se quiser encantar o outro, melhor ainda, né? Mas lá não vai ter maquiagem. Lá é um casamento consumado, noivo e noiva
perfeitamente. E por que não vai existir isso? Porque um está no mesmo estado que o outro. Eu sei que alguns irmãos não têm essa dimensão do que eu estou falando aqui. É por isso que o Espírito Santo de Deus é que precisa iluminar. Pode ser que os irmãos achem muita coisa bonita e positiva do que eu estou falando e não tenha um entendimento. Isso é normal. Pode ser realmente que alguns não tenham a dimensão, mas o Espírito Santo de Deus vai dar essa dimensão. Vai instruir, vai orientar. Porque o que o Senhor quer fazer, irmãos, lá na glória, é restaurar um relacionamento perfeito, como era o seu projeto original. Face a face, cara a cara. E aí o texto vai desenrolar uma série de outras coisas, como diz o versículo 4, respondendo a essa condição que nós estaremos, ele vai dizer no versículo 4, e contemplaremos a sua face. É o único momento da história que os humanos terão a capacidade de ver e conviver com o Senhor no seu estado de vida. Porque o único que nós lembramos que teve a ousadia de dizer, Senhor, eu quero te ver, que foi Moisés. O Senhor disse que ele passou pela fenda da rocha, mostrou uma parte, e Moisés ficou já naquele ápice, não viu tudo, mas o lugar que nós viveremos com o Senhor, nós vamos ter a capacidade, a possibilidade em Cristo de ver o Pai e viver com o Pai, face a face. E aí o texto diz, para finalizar, que nós seremos marcados na fronte com o nome dele. Fala alguma coisa do imitador? Quem é o imitador? Satanás, que vai querer botar também a mesma marca, na testa também, só que nós já fomos marcados primeiro. E Paulo vai falar em capítulo 2, versículo 8 em diante, que nós somos marcados com o selo, selado, selo do Espírito Santo. A marca que nós temos, o selo que nós temos, e testa fala de algo frontal para que todo mundo saiba, para que todo mundo veja, para que saibam que essa propriedade tem dono. Nós já fomos selados pelo Espírito Santo. E é esse selo que dá a garantia de que nós vamos para esse lugar. Aqueles que estão marcados. Lembra também nas portas das umbrais lá no Egito, que o anjo da morte passava? O anjo da morte passava e via quem eram aquelas casas que estavam marcadas, fugia. Porque não suporta a vitória do sangue do Cordeiro. A morte, o inferno, Satanás não suporta a gente, porque a gente já está marcado. Ele passa pela gente, porque por mais que a gente passe pela morte, ela não vai nos conter, porque ressuscitaremos em Cristo. Porque somos marcados. Nem a morte pode nos vencer, porque o Senhor reservou para a gente um lugar de vida. E eu quero então finalizar dizendo para os irmãos, está sendo difícil. Tá, suporte. Tem esperança. Ah, pastor, mas já está demorando, eu sei. Mas está demorando não por mim. Está demorando por alcançar ainda os perdidos. João vai falar isso, que eu preciso, o Senhor diz, eu vou deixar vocês aqui no meu aprisco, porque vocês estão seguros, mas eu vou em busca daquelas ovelhas perdidas que não foram alcançadas pelo aprisco do Senhor. Está demorando por isso. Não está demorando porque o Senhor está preocupado com a conjuntura econômica, social, global do mundo, não. Ele está preocupado com os seus escolhidos. E enquanto não for alcançado o último, a gente tem que suportar, tolerar. Então tolera, irmão. Mas em vez de se enfraquecer, não fique enfraquecido. Busque o Senhor. Momentaneamente enfraquecidos, mas não permanentemente fracos. Pastor, está luta, eu sei que está luta. Está mesmo, tem dia que a gente acorda triste. Eu pelo menos tenho vivido isso, uma tristeza da onde, Jesus? Estou com saúde, está tudo bem, mas uma tristeza do mundo, peso,
sobre a atmosfera, sobre o ambiente que a gente está vivendo. Senhor, nos ajuda. Não desiste não, irmãos. Nós fomos chamados para ser povo vencedor. A gente está vendo muita gente pelo meio do caminho deixando a jornada. Irmãos, 2 ou 3 igrejas fora dos decepcionados, dos desigrejados, dos chateados, dos feridos, dos maltratados. Está muito maltrato dentro da igreja. A gente está ouvindo muita coisa de pessoas que saem, lógico que elas deveriam ser presas a Jesus, mas o homem machuca com palavras, com ações, líderes maldosos, malignos, satânicos, mercantilistas da fé, que marca as pessoas e fecha a porta do reino para igrejas sérias, que buscam o reino de Deus, porque você vai falar a essas pessoas, não quero saber de igreja, nos enquadra com essa raça ruim, que prega o evangelho, que sangra o povo, que tira a lã, maltrata as pessoas, e o povo parece ficar atrás, babando, até sair decepcionados e feridos. Dá 3 igrejas lá fora, decepcionados, chateados, magoados, quando você vai ver, porque por causa de pastor. Malignos, vão prestar contas, como eu vou prestar conta diante do Senhor. Por isso que busco a Ele. Senhor, não deixa eu errar, não deixa eu falhar, me ajuda, Senhor. Homens maldosos, que vê a fé como produção financeira, enriquecimento, lavagem de dinheiro, mentira, engano. Essa semana foi enxurrada de notícias horríveis, de comportamentos pior do que o mundo, porque tem gente no mundo que é íntegra, crentes, pastores safados, desculpa a expressão, irmãos, fica pregando para os seus próprios bolsos, e eu não tolero isso. Só que essas pessoas saem da igreja machucada e me enquadra com essa raça ruim. Não quero saber de igreja não. Pastor, não quero conta com pastor. Por quê? Porque foram marcados por maus exemplos, que a Bíblia diz que haveriam de existir. Eu não quero saber quem é joio. Eu não quero saber se é falso profeta. Eu tenho que ser trigo e um pastor fiel. Não desista. Se apegue em Jesus. Compartilhe as dores com o outro. Por que fala tanto de mutualidade? Uns ajudam os outros, orai um pelos outros, porque sozinho a gente não vai, irmãos. Não vai, né? A irmã diaconisa Noélia falava isso lá na Igreja da Liberdade. Irmãos, eu tenho que te suportar, não é porque você é bonitinho não, é porque eu quero ir para o céu. Ela dizia isso. Eu tenho que te amar, irmão, não há outra possibilidade. Você não é uma pessoa que me agrada, mas eu tenho que te amar, porque o reino de Deus diz que amai uns aos outros. Não, irmãos, não fica sozinho não. Eu sei que tem irmãos que têm muita particularidade, e é bom mesmo que tenha, mas não é possível que uma comunidade como a nossa, muito simples, de poucas pessoas, você não encontre alguém que você possa dizer, irmão, está difícil mesmo, está à vontade, e não se sinta censurado em sentir a vontade de desistir, porque eu já tentei, já pensei. E se eu vou perguntar ao pastor Gilvão, pastor Oswaldino e tantos outros pastores, nós já passamos pela cabeça de largar ministério, largar tudo, porque é árduo. Mas a gente se apega em Jesus. Acorda desanimado, não quero mais saber negócio de igreja, estou cansado, decepções, frustrações. Mas a gente, Senhor, me sustenta. Irmãos, está chegando, está perto já, viu? Pastor, não estou vendo não, mas creia, está perto de Jesus voltar. Então não abandone não deixe não, continue firme. Senhor, eu estou cansado, se apegue a Ele, mande Ele segurar nas suas mãos, você segurando a Ele você vai soltar. Mas estou cansado, pastor, é isso, é aquilo. Ore. Mas não consigo orar. Crie alternativas. Essas ferramentas devocionais são instrumentos para te alimentar. Mas não consigo, tudo acontece para
para vir para o culto, repreenda isso, irmãos. Nós temos que ter força e capacidade e aquecimento da comunhão. Comunhão para os dias de hoje é aquecimento, é força um para o outro. Pode ser que você hoje dê um abraço, fale com o irmão. Eu sei que a gente está voltando a algumas limitações de máscara, uma série de coisas, mas é uma palavrinha que você dá, uma palavra que você bate no ombro, olha, estou orando por você, pô, a pessoa sai forte. Pode ser que essa palavra, o louvor, cada coisa que foi falada aqui, pô, pegou o seu coração e já te animou. Imagine se você não estivesse aqui, você não teria tempo para isso. Porque a gente sabe que muitas vezes os irmãos não ouvem a mensagem, os irmãos não fazem conexão. A gente pode criar várias alternativas, mas estamos sendo seduzidos, irmãos, a ser enfraquecidos na fé. A gente é um desânimo para estar participando das atividades, para estar se envolvendo com as coisas do Senhor, para servir ao Senhor. Nós estamos lidando com uma potestade que está fazendo de tudo para você não ter comunhão. Você precisa pagar um preço maior. Eu sei que essa igreja é uma igreja, e esse pastor e essa liderança tem muitas falhas. Nós estamos buscando servir ao Senhor e não errar. Eu sei que aqui tem muitas coisas, muitas deficiências, muitas coisas que precisamos melhorar, mas, Senhor, mas com você fica melhor. Você pode ser essa mão amiga, como diz a polícia militar, né? A mão amiga, é o exército, não é? A mão amiga é um dos slogans do exército. Você pode ser essa pessoa. Irmãos, vocês não sabem quando a gente chega aqui na congregação que prega, está a congregação vazia. Meu Deus, por que o povo de Deus uma vez na semana não vem? Sei, não quero julgar. Sei que alguns dos irmãos são lutas mesmo, mas outros faltam um pouquinho mais de força, disposição, porque nós vamos ter tudo e todos motivando. Que negócio de igreja? Não vá não. Ah, porque você tem que lavar roupa. Ah, porque tem que fazer comida. Ah, porque está com uma dor de cabeça. Mas creia, como diz, estou aqui pensando para não falar o nome errado, Síbel. Quando você cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das suas. Eu estou com dor de cabeça, venha. E venha pela fé dizendo: Senhor, quando eu pôr meus pés naquele lugar, me cura. E você vai ser curado. Você não vai deixar de vir porque você está com dor na coluna, dor de cabeça, que está com problema. Você não vai resolver esse problema de sua família. Busque o Senhor. Lança sobre ele as ansiedades. Não desista. Não gosto disso não, mas bate no ombro do teu irmão e diz: meu irmão, não desista. Está chegando, está breve. E o Espírito Santo diz: vem. E a noiva disse: vem. Jesus está vindo, tudo preparado. Os anjos já estão em estado já de posição de guerra para vir e vencer Satanás e chamar a sua igreja, tudo preparado. O nome, a lista dos que estarão com o Senhor já está lá, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Já está escrito o nome daqueles que têm vida no Senhor, porque o livro é da vida. Tudo preparado. Todos os anjos já sabem quem vai recolher, quem vai chamar. Aqueles que estão mortos, eles vão dar ordem. Os anjos vão levantar dos mortos. Nós, se estivermos vivos, seremos transformados. Tudo já está dentro do programa dos céus. E se alguma coisa nosso Deus Ele é organizado. Ele é Deus de planejamento. Ele planejou na eternidade separar você e a mim. Então não desista. Está difícil, mas vamos percorrer. E quando o irmãozinho estiver fraco, a irmãzinha se sentir, poxa, sem ânimo, pede ajuda. Mas não consigo orar. É fato, irmãos. Dizer que um crente não fica nesse estado é mentira. Ah, pastor também. Eu digo sempre para Deus: eu não estou com vontade de ir para a igreja. Não estou mesmo. Eu sou humano e passo pela mesma luta que vocês. Mas a gente precisa fazer. A gente precisa estar. A gente precisa conviver firmes. Jesus está voltando. Você crê nisso? Então não desista. E invista nessa congregação. É a sua casa. Temos muita deficiência, eu volto a repetir. Muitas falhas. Ó, irmãos, pela minha maturidade, aqui nós conhecemos as nossas falhas. Mas tem muitas comunidades aí que não tem nada a ver com Deus. Então fica aqui, permanece. Mas não precisamos colocar o seu nome no rol de membro, não. A gente precisa que você esteja
trabalhando. Tem espaço para todos. E aqui não há classe privilegiada, não há classe superior, não há classe dos teólogos e não teólogos. Aqui não há classe dos intelectuais menos intelectuais, do quem tem mais salário e menos salário. Aqui é a classe dos salvos. Se você é salvo, você é um sacerdote. E sacerdote só tem uma coisa: botaram na cabeça do povo que o sacerdote é para ser beneficiado das ofertas. Distorção. Sacerdote foi feito para servir. E você é um serviçal. Vamos trabalhar? Vamos pegar os perdidos que estão aí? Vamos trazer, cuidar, ensinar as pessoas a palavra do Senhor. Elas vão relutar, elas vão resistir, mas nós temos um compromisso com a verdade de Jesus. Está sendo difícil hoje falar de Jesus para as pessoas. Imagine para trazer para uma congregação, com toda essa conjuntura que a gente já está aí. Mas não desista, não desista. Tem um casal que eu mando toda sexta-feira, todo sábado o convite. Vamos estar com a gente lá no culto. Sempre uma coisa: meu filho está assim, meu filho está assado. Eu vou. Aí quando eu chego em casa, pastor, aconteceu isso, não deu para ir. Mas não desisto. Não desisto. E para tantos outros, não desista. Não desista de você mesmo caminhar. E não desista de alcançar outros. Senhor, eu não quero fazer dessa mensagem, Senhor, uma mensagem positivista. Aquela coisa que produz um efeito e é momentâneo. A tua palavra nos traz ânimo, esperança. Estamos, muitos de nós, cansados, muitos, com diversos problemas. Mas essa manhã é uma manhã em que a gente está lembrando o Senhor nos sustenta. Está difícil, Pai. Alguns a cruz aqui está pesada, mas nos ajuda a levar a nossa cruz, sem negociar o nosso amor ao Senhor, sem ser seduzido pelas propostas e portas do mundo. Senhor, nos ajuda a olhar para a frente e para o alto, ver que o Senhor já está vindo. Queremos mesmo que o Senhor nos sustente, Senhor. E essa congregação, precisamos que o Senhor nos sustente para caminhar nessa jornada, nessa militância da pregação do Evangelho. Não nos deixe cair na tentação de pregar o que as pessoas querem ouvir, criar um ambiente de entretenimento. Pai, fazer das nossas atividades, Pai, sociabilidade apenas. Nós queremos que esse ambiente seja agradável, queremos ser sociáveis uns com os outros, mas acima de tudo queremos pessoas que te amem, que amem esta obra e que queiram servir-te com amor. Não nos deixe cair na tentação de alargar a porta, de ampliar o caminho, porque a tua palavra nos diz de forma clara, definitiva, de que a porta é estreita e o caminho é estreito. Mas também, Senhor, Deus nos leva a viver enquanto igreja, enquanto irmãos, enquanto fé no Senhor, prazer e alegria. Que nas mínimas coisas do viver, ao entrar no nosso carro e a gente sente ali na poltrona, veja que foi o Senhor que nos dê alegria por isso. Pai, ao logo mais irmos para a nossa casa, o frango, o feijão, o arroz, a carne, sei lá o que a gente foi preparado, que o Senhor mandou dos céus para a gente. Pai, que a gente tenha prazer ao comer e dizer: Pai, muito obrigado. Senhor, o trabalho com todas as lutas que a gente passe. Ao chegar amanhã no emprego, a gente diz: Senhor, foi o Senhor que nos deu. Pai, me dá prazer em trabalhar.
Senhor, nos dá a alegria de ver os nossos filhos e filhas, esposos e esposas, dizer: Pai, são imperfeitos, são falhos, mas é a minha família, que é a alegria. Pai, ao olhar para a gente, e amanhã, quando surgir um novo dia, ao acordar, a gente possa dizer: Senhor, obrigado. Pai, que prazer mais um dia em Tua presença. Que as mínimas e as mais complexas coisas que vêm e sobrevêm sobre nós, possamos em tudo ter prazer e alegria. E por mais que seja pesada essa jornada, nada possa afligir e afetar a paz do nosso interior. Nos ajuda. Não nos deixa caminhar, cansar e ficar pelo caminho. E há tantos que vão ouvir essa mensagem, que chegarão até o final dessa escuta, possam ser animados pelo Senhor e tenham esperança de que viveremos com o Senhor eternamente. Te damos graças, em nome de Jesus.